Beleza, pessoal? Bem-vindos para essa sessão. A gente vai falar agora sobre consumerização no Windows Server 2012. Essa é uma sessão um pouco mais aberta, né? E aí vai ter bastante participação de vocês. Eu e o Jorge, a gente vai fazer a apresentação ao mesmo tempo, então é um bate-papo sobre funcionalidades, né? Porque consumerização a gente está sempre pensando no ponto de vista do cliente, o que uma determinada feature pode melhorar no ponto de vista do consumo pelos usuários de uma determinada tecnologia. Então a gente vai fazer um bate-papo aberto em cima disso. Né? Vamos mostrar bastante, vamos falar bastante features aqui, mostrar algumas coisinhas também, mais falar do ponto de vista de planejamento. E a ideia é isso mesmo. Beleza? Jorge Vera, tá por aí também? Por aqui, Álvaro. Beleza, vamos lá. Bom, a gente vai... Tá aqui eu e o Jorge Vera, né? A gente vai falar sobre storage, rede, as visões gerais de feature, limites e versões, gerenciamento, e sempre focado um pouquinho com foco em virtualização e as novas features. Aí, apresentando os dois bonitões que falam para vocês aí, tá? Eu já trabalho com TI há um tempinho, já fiz bastante palestras também e sou MVP desde 2006. Então, aí já tem 7 anos. Se apresenta aí, Jorge, para a galera. Bom, aqui trabalho um pouquinho mais que você, Álvaro, desde 89 aí, trabalhando na área de gestão e projetos pelo Brasil. Como MVP até sou novo, fui nomeado esse ano aqui, então, mas já venho trazendo bastante bagagem em palestras e também sou MCT, né? A gente dá treinamento. O Álvaro também, ele esqueceu disso, né? Eu sou MCT também, já tem um tempinho. Beleza, legal. Bom, turma, então já vamos entrar direto nas funcionalidades. A gente tem aqui, não temos muitos slides, mas a ideia é mostrar as funcionalidades, discutir funcionalidades e sempre fazer um adendo para o que isso vai impactar dentro da corporação de vocês no modelo de consumerização. Então, olha só, vamos pegar o seguinte, a gente vai imaginar o cenário que a gente vai pensar na adoção, pensar em determinadas features e pensar em como elas impactam no nosso dia a dia. Então, a palestra ela não é uma palestra exatamente técnica. É uma palestra mais de consultoria. É uma palestra mais de conhecimento das funcionalidades e o impacto que ela vai poder causar. Tá? Sobre essas características que a gente vai falar aqui, tem dezenas e centenas de materiais disponíveis, tanto no TechNet, quanto no MVA, de passo a passo como implementar esses cenários, mas nunca necessariamente voltado para o ponto de vista de como que isso vai impactar no usuário lá na ponta, na consumerização do negócio. Então, o ponto de vista é outro aqui agora. Então, nós vamos pensar no Windows Server como uma ferramenta que vai me dar recursos para impulsionar a produtividade lá no usuário final. Então, por mais que a gente está falando de recursos técnicos, e aí às vezes a gente faz palestra de recursos técnicos, como é que o cluster move, por que ele move mais rápido, por que isso é legal, mas o ponto de vista hoje é outro. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar, como que se usar esse recurso vai ser interessante para o usuário, porque a mesma hora que ele está utilizando, isso não vai ter impacto. Então, é mais ou menos nesse conceito assim. A gente vai passar pelas features que são interessantes. Na sequência, a gente vai entrar falando um pouco mais focado de feature de virtualização. Né? E virtualização é um negócio que pega muito e é um negócio que todo mundo já está implementando no dia a dia, já convive com isso todo o tempo. Ok, quer falar alguma coisa, Jorge? Bom, a gente pode fazer o seguinte, posso perguntar, a gente está falando aqui sobre instalar o Windows Server 2012. Bom, legal. Pessoal, o que vocês acham? A gente pode instalar isso completo, modo Server Core, ou seja, sem o ambiente gráfico, ou modo Feature sob demanda? Então, isso é legal porque a gente conhecendo o que você necessita, o que o ambiente precisa, você consegue economizar muito tempo no deploy
de qualquer solução. Então, assim, uma dica que fica, pelo menos assim, em clientes que a gente trabalha, é usar Cybercore, tá? Sempre é uma solução bem legal. Então, o que você acha, Álvaro? Acho que é uma coisa bem interessante, né? Você usar o Cybercore, né? Isso é um ponto interessante que você falou, Jorge, porque assim, para começar a instalação do depot, ela já te dá a opção de core. Né? E isso mudou no Windows Server 2012, então se você seguir o Next, Next, Finish, como alguns de nós já estamos acostumados, você vai instalar o Server Core. Por que isso? Porque é uma tendência. Né? Eu escrevo muito disso no blog, e aí depois a gente vai deixar os endereços do blog para vocês, Facebook, essas coisas. E desde quando surgiu a versão do Server Core no 2008, muita gente teve aquela restrição de, poxa, eu sou um administrador de sistemas operacionais Microsoft, tem um pouco de dificuldade com a interface linha de comando. E aí isso foi criando uma barreira, mas ela foi acabando rapidamente. Com as funcionalidades novas do PowerShell, com as inovações que foram tendo de melhorias em cima disso aí, o administrador de servidor Microsoft conseguiu perceber que ele consegue ser muito mais produtivo utilizando interface por linha de comando. Mas na minha opinião, o principal ponto é a abrangência de segurança. Pensa só, o Server Core ele tem menos recursos gráficos, né? Então automaticamente ele consome menos recursos de hardware, menos memória, consome menos processamento. Eu tenho menos áreas de ataque possíveis. Né? Eu não preciso me preocupar com instalar um patch para o Internet Explorer que tem uma vulnerabilidade XYZ. O Cybercore não tem Internet Explorer. Eu não preciso me preocupar com... tem um patch de vulnerabilidade para o Media Player. Poxa, mas o que é o Media Player? Eu estou preocupado com o Media Player num servidor que é um servidor de produção. Vamos pensar assim, é um servidor de arquivo, é um servidor de DHCP, é um servidor de Active Directory. Para que isso lá? Né? Então, pensando nesse cenário, e eu gosto de falar bastante, o Server Core ele é uma opção de instalação. Muita gente tem dúvida, e isso começa já no modelo de consumerização, que é quando você começa a consumir o produto e pensa na instalação. Muita gente pergunta, Álvaro, quer dizer que o Server Core ele tem menos recursos gráficos, menos recursos de utilização, então ele consome menos processamento, memória? Sim, consome menos disco também. Mas então o licenciamento dele é diferente? Não. Quando você compra o Windows Server 2012, você tem a opção de instalação do Server Core. Isso é muita dúvida, né, Jorge? Não sei se você se depara muito com isso, todo mundo me pergunta. Confunde um pouquinho o Server Core com o Hyper-V Server. Mas isso é verdade. O Server Core ele te dá muitas rules possíveis de instalar. Obviamente, nem todas as rules você consegue colocar no Server Core. Algumas rules você tem que partir obrigatoriamente para o modo gráfico. Né? Rules como recursos de multimídia, principalmente. Mas isso, no decorrer do tempo, 2008, 2008 R2 e agora no 2012, foi aumentando bastante a quantidade de rules e as principais você já faz no Server Core. Inclusive, os produtos de produtividade de Microsoft, como MySQL, Exchange, já estão vindo preparados para serem instalados em Server Core. Então, eu acredito que a tendência é essa. Então, o primeiro modelo de consumerização começa como? No processo de instalação do servidor. E nesse ponto, escolher a opção ideal te dá ou não benefícios. Uma coisa interessante, que também é novo no Windows Server 2012, é que você pode alterar entre as versões. Sei lá, instalei em modo gráfico, configurei lá e agora eu quero fechar o meu servidor. Né? Sei lá, achei mais fácil fazer em modo gráfico, configurei, deixei tudo bonitinho, agora eu quero remover a interface gráfica. Então você pode no 2012. Isso é bacana. Então, me deu a flexibilidade de poder alternar entre o modo core e o modo completo. Por quê? Porque a interface gráfica ela passou a ser uma feature do SO. E não mais aquele modelo integrado ao kernel que eu definia na instalação ou não. Então, eu posso seguir esse modelo. Isso é muito bacana. Inclusive, é bem interessante, assim, você se não estiver muito familiarizado com a parte de instalação do Server Core,
você pode instalar ele com a interface gráfica e depois retirar a interface gráfica, né? Então isso é bem interessante, porque você reduz bastante. Outra coisa interessante é o modo feature sob demanda. Isso, você sobe um servidor hoje e de qualquer servidor você instala feature e rules nele remotamente. Então hoje você não precisa mais se preocupar com estar fisicamente com acesso ao servidor, ou acessar ele remoto. Pelo Server Manager eu instalo a rule e a feature que eu quiser. Então, o modelo de deploy do Windows Server 2012 ficou melhor e isso me faz consumir melhor o produto de uma maneira mais interessante e mais proativa. Né? Eu consigo, com menor interface de aprendizado, né, uma curva de aprendizado menor, porque eu posso intercalar entre as versões, instalar o Windows Server no modelo completo e instalar o Windows Server no modelo Core. Né? Que, na minha opinião, e recomendo fortemente às pessoas nessa apresentação, ou que vão ver esse vídeo depois, brinquem no modelo Core. Eu tenho feito experiências em determinados clientes e a gente está sempre optando pelo Core. A primeiro modo, você tem um pouco de restrição, não é tão amigável, mas a partir do momento que você vai utilizando e vai vendo que você instala os snapins de administração remota no seu Windows 8, no seu Windows 7, no caso do Windows 2008, no Windows 8, e você administra tudo, essas funcionalidades, sem precisar se preocupar com a interface do servidor, se é core ou não. Você vai lá no DHCP, cria o escopo, cria os registros no seu DNS, tudo pela interface que está na sua máquina. Então você tem um ambiente mais seguro, um ambiente com menos parada, né? E você tem um ambiente que, no geral, ele é mais enxuto e consome menos recursos de rádio. Então, esse tipo de instalação é muito bacana. Né? Então, quando você estiver pensando em consumerização, já está pensando lá no cara de TI. Então, a instalação em si já é uma inovação em cima disso. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre tipo de instalação? Alguma coisa? Não, né? Tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, alguma coisa que querem comentar, experiências que tiveram, vão colocando aí para a gente no Questions and Answers, que a gente vai comentando e discutindo aí todo mundo junto. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Outra feature interessante, até eu já falei um pouquinho, é o novo Server Manager. O Server Manager ele tem muitas funcionalidades bacanas. Tá? Ele ficou mais integrado e agora ele é um console único que gerencia o seu ambiente inteiro. Agora eu instalo rule remota, eu instalo papéis e features remotos, eu consigo ver relatórios, logs, avisos de todos os servidores, posso criar pool de servidores. Então, o meu Server Manager, isso foi uma melhoria muito bacana no Windows Server 2012. Ele me traz um consumo da informação centralizado. Independente se eu estou no servidor A ou no servidor B. Eu posso criar os pools de servidores, independente do Server Manager que eu abrir, vai estar lá os pools configurados. Isso é muito bacana para quem faz gerenciamento. Quem trabalha com servidor, principalmente trabalha com centenas de servidores, sabe que é difícil, né? Você ficar olhando detalhes por detalhes de cada servidor. E aí, para facilitar, você acaba indo para uma solução de gerenciamento mais abrangiva, né? Uma solução mais específica, focada em gerenciamento. Aí você vai utilizar o Operation Manager, vai utilizar outros cenários de monitoramento aí para te facilitar nesse ponto. O Server Manager ele é muito bacana em cima disso. E a vantagem é que eu posso também, com o Server Manager do Windows Server 2012, gerenciar servidores de versões anteriores, né? No caso 2008 e 2008 R2, que também tem o Server Manager. Claro que não com 100% de todas as funcionalidades. Mas eu consigo pensar nesse consumo em um ponto único. Né? E era um feedback que muita gente passava. Poxa, eu preciso saber o que tem, aí eu vou colocar o meu Server Manager para me gerar um relatório, e isso acabava tendo que fazer com o PowerShell e isso dava trabalho. Aí você utilizava... Eu até fiz uma palestra uma vez no TechEd, não lembro exatamente o ano, acho que foi 2008, que era como você usava o PowerShell para consumir informações dos Server Managers remotos na rede,
para você ter uma visão única. Tudo isso que eu falei agora, você não precisa mais, porque você tem um Server Manager que já faz tudo prontinho ali de maneira visual. Então isso é muito bacana também. Fala alguma coisa sobre o Server Manager, Jorge? Assim, acho que a principal mensagem aí é justamente um console único para gerenciamento de um ou mais servidores, né? Então, isso que você entrava servidor a servidor para colocar alguma feature, alguma rule e você faz isso centralizado. Então, isso muda totalmente a forma como você gerencia e o ganho que você tem de tempo para fazer de novo o deploy de um ambiente, né? Uma coisa legal, uma experiência, eu participei de um projeto. E esse projeto a gente ia subir 12 domain controllers na rede. Né? No cenário anterior, como que eu faria? Eu ia ter que ir na máquina, dar um DC promo ou usar um arquivo de resposta para fazer o negócio remoto. Eu fiz a instalação do Active Directory nos 12 servidores de um único servidor e tudo ao mesmo tempo. Então você consegue ser muito proativo. Imagine, sei lá, está montando um servidor, um farm de servidor web, e você instala o IS de uma vez em 10 servidores. Você coloca lá os servidores no pool e adiciona rule, e ele vai adicionar em todos, vai botar, vai fazer as necessidades todas de uma vez. Então, essa parte de Server Manager também ficou muito legal. Tá? Vale uma olhada em cima disso para quem não está trabalhando com o Windows Server 2012, para quem está trabalhando o Windows Server Manager, você pode colocar ele para ser o seu ponto de vista dos servidores. Eu tenho uns clientes que têm uma TV e ele joga a tela do Server Manager na TV. Então, não é um modelo muito amigável, tão como tem, por exemplo, no Operations Manager, mas isso aqui está nativo, você já coloca a funcionar, já gerencia e você não precisa se preocupar com mais nada além. Outra coisa interessante é que o Server Manager ele também ele gerencia versões anteriores. Então você consegue colocar como se fosse um dashboard mesmo. E fica bem bacana. Outra coisa interessante é a situação também de você conseguir instalar, né, a parte de RSAT para o Windows 8 e gerenciar via server mesmo do Windows 8 as máquinas também. Isso é interessante. Isso, bem lembrado. Existe um RSAT, né, para o Server Manager. Então, e aí você, da sua máquina, você gerencia todos os seus servidores. Né? Isso é muito bacana. Eu tenho algumas facilidades ao implementar o Windows Server 2012, principalmente nisso. Eu tenho um gerenciamento mais centralizado que outras versões de sistemas de servidores que a gente tinha, ou até de sistemas de servidores concorrentes, que aí a gente quase não tem nenhuma console de gerenciamento centralizada. Mas fica muito bom. Muitos clientes passaram a utilizar mais o Server Manager no 2012 do que utilizavam no 2008 R2 e no 2008 em função dessas novas funcionalidades. O modelo de customização em cima disso melhorou a partir do momento que você tem as coisas mais automatizadas. Né? Então a gente está falando aqui, você fala assim, poxa, todas as features são voltadas para a customização? Não. Nós pegamos as principais e vamos discutir aqui com vocês. Falar de um pouco de experiência que a gente tem no cenário de campo e ouvir de vocês as experiências que vocês tiveram também. Por isso que é uma palestra vai e volta. Né? A gente está dando cenários, eu passo para o Jorge, ele devolve a bola. Quem quiser participar, questions and answers. Legal, vamos para a próxima. IPAM. O IPAM é um negócio que eu acho muito legal. É um recurso novo. Né? Mas que ele resolve muitos problemas que empresas têm, que é não ter o controle centralizado de informações de distribuição de IP na rede. Depois a gente vai falar um pouquinho de DHCP, mas imagine que você tenha diversos DHCPs que distribuem escopos separados, né? E aí você não tem um gerenciamento centralizado disso, de repente numa rede você nem tem gerenciamento. Aí o IPAM vem para fazer isso. O IPAM ele é uma feature. Né? É uma feature que ele gerencia DHCP, DNS, Active Directory e NPS. Né? E eu consigo, a partir da distribuição de um IPAM na rede, isso é um recurso novo, mas não é exatamente
next finish, você tem que criar uma política de IPAN, depois autorizar essa política no servidor, para você conseguir gerenciar esses recursos nos servidores remotos. Então imagine que eu tenho, na mesma estrutura, eu poder gerenciar as máquinas que distribuem DHCP na minha rede inteira por uma console única, né? E por ela criar registros, criar regras, criar escopos e trabalhar com tudo isso. Tanto para DHCP, para DNS e até para NPS. Eu vejo as pessoas começando a querer saber sobre o spam, sobre o IPAN, né? E aí começa a brincar aí. E aí depois que ele começa a utilizar, ele vê que, poxa, isso aqui pode me ajudar muito, porque eu tenho vários DHCPs e aí eu não sei, sempre tem que conectar no DHCP para ver qual escopo está rodando ali, né? Por mais que eu tenha isso gerenciado pelo meu Server Manager, eu sempre preciso entrar no servidor para ver o escopo e as configurações daquele servidor que eu tenho trabalhando ali. Pelo IPAN eu passo a ter o gerenciamento disso de uma maneira única, tá? Na prática, eu vejo mais pessoas utilizando ele para gerenciar DHCP mesmo. Tá? Gerenciar entrega de IP, controle de IPs, gerenciar leases. Apesar dele fazer recursos de gerenciar NPS, gerenciar DNS e até mesmo Active Directory, eu vejo poucas pessoas ainda utilizando esse recurso. O recurso mais para DHCP acaba chamando a atenção. E ele facilita muito o administrador de utilizar. É uma feature fácil de implementar, né, se você instala pelo Server Manager mesmo. E é uma das grandes coisas legais do Windows Server 2012. Né? Você está utilizando o IPAN aí, Jorge? Estou visualizando, sim. Não, utilizando? Não, eu já fiz algumas, aqui ainda não, mas algumas demonstrações já fiz sobre IPAN. O negócio legal também dele é que ele tem alguns compliances que ele é utilizado, você pode utilizar ele para algum compliance de rede, né? Então, outra coisa de console único de gerenciamento, não sei quanto a vocês, mas quem trabalha com TI, isso inclui eu e o Álvaro, em cima de gerenciamento de várias máquinas, cara, você não tem tempo para fazer nada a não ser ficar apagando incêndio. Então, se você tiver uma ferramenta que te ajude a você gerenciar melhor a tua rede, é muito legal. Imagina que você tem aí 20 DHCPs na tua rede. De repente, um parou de responder. Quando você vai descobrir isso? Quando alguém ligar e abrir um chamado, diz, olha, parou o negócio, enfim, estou com um problema de conexão. Então, essas ferramentas aí facilitam muito o teu dia a dia. Eu bato muito nessa tecla de gerenciamento. Olha, gerencie, tenha a ferramenta correta para você trabalhar dentro do teu ambiente. Porque senão você vai estar sempre correndo atrás da máquina, apagando incêndio. Então, isso é uma coisa que pesa muito no teu dia a dia. Então, tente ficar com um pouquinho mais de tempo para descobrir coisa nova e essas ferramentas aí, como o IPAN, são muito legais. O Álvaro falou um pouquinho sobre DNS, ele também gerencia DNS. Olha, o que está acontecendo? Tanto aquele pessoal que tem muito problema de domínio, um FQDN, que ele tanto é público quanto interno, né? Então, os com.br. Isso é legal, você ter o IPAN para gerenciar. Existem outras ferramentas, não Microsoft, que também gerenciam esses processos. Mas o IPAN atende muito bem e, como a gente falou, é uma feature 2012. Legal. Eu só dar um feedback. Eu fiz um projeto que a gente entregou e o projeto foi um sucesso com o IPAN, que é uma empresa multinacional grande no Brasil, e eles tinham a seguinte dificuldade. Eles precisavam, o ambiente deles tinha mais ou menos aí uns 30 mil computadores, eles precisavam evitar que as máquinas que não fossem membros do domínio recebessem IP. Simples assim. Sua máquina está no domínio, recebe IP do DHCP e bem-vindo à rede. Sua máquina não está no domínio, você não recebe IP. Obviamente, eles precisavam de algumas exceções, como telefones, iPads de diretores, essas coisas que... Então, a solução precisava autorizar, controlar o acesso e ser passível de configuração de exceções. Né? E aí a gente fez um projeto com NPS, DHCP e IPAN. Foi simples de implementar, fácil de gerenciar. De um único local ele gerencia os DHCPs da rede distribuída dele do Brasil inteiro,
por um único IPAM. Então ficou bem bacana e é um cenário prático de consumo dessa tecnologia aí. Que antes eles teriam que fazer uma configuração adicional maior, e considerando no 2008 R2, e agora tudo acontece pelo IPAM. Então, as autorizações, as exceções, tudo acontece por lá. É um case bacaninha, que de repente pode pensar, poxa, eu vou implementar isso aqui, porque aí eu já tiro as pessoas que não são autorizadas de acesso na minha rede, né? Mesmo que logicamente. Foi. Legal. Ok, temos ainda um tempinho. Vamos até 11h30. Então, o desenho do IPAM é mais ou menos aqui. Ó. O IPAM ele trabalha na rede e ele integra com as suas funcionalidades. Tá? Muita gente fala, mas tem soluções de IPAM de terceiros. Tem. Existem hardwares de terceiros que fazem a solução, mas você tem que colocar ele. Ou ele liga na camada de switch, né? Ou ele vai estar linkado ali entre as redes. Com o IPAM no Windows Server 2012, isso não é necessário. Só sobra uma feature no servidor, que é uma feature leve, então dá para subir em outras máquinas que compartilham rules, não tem problema. E coloca o IPAM para funcionar. Essa aqui é a minha, falando assim, né, depois vai perder a minha funcionalidade favorita no Windows Server 2012. De tanto que eu já falei disso em treinamento Microsoft, que é configuração de cluster de HCP no Windows Server 2012. Né? A gente esperava isso, né? Esperava isso que ele... HCP do Windows NT. Se tivesse... Desde lá eu esperava isso. Esperei em 2003, em 2008. E aí até que enfim veio no 2012. A possibilidade de fazer cluster ela já existia. Mas agora, da maneira que é fácil e da maneira que é configurado, nossa, funcionou, ajudou bastante. E como é que era antes? Fazer uma lembrança aí para vocês que trabalham com infraestrutura. Se você quisesse ter um DHCP ou mais de um DHCP para fazer um balanceamento na rede, o que você tinha que fazer? Colocava 2 DHCPs, né? Distribuía ali numa regra 80-20, de entrega de IPs, do LIGS e de IPs possíveis, ou colocava aquele recurso de checar se a máquina estava com um IP, dar um ping no IP antes de entregar o IP. Então, mas não era muito legal a situação, era bem bolado ali, você fazia para ajudar no cenário de alta disponibilidade. Ou então você jogava o serviço de DHCP mesmo para um cluster, para o Microsoft Cluster. Aí você tinha recurso de failover, né? Que o cluster Microsoft é failover. Então, está na máquina 1, se a máquina 1 cair fora, o serviço vai rodar na máquina 2. Mas ainda assim eu não tinha um balanceamento de carga. Eu não tinha 2 servidores de DHCPs respondendo para o mesmo escopo na rede. No Windows Server 2012 isso é possível. Todos os 2 cenários é possível de maneira super fácil e gerenciada pelo próprio DHCP. Né? Então eu vou lá no DHCP e falo assim, olha, eu vou adicionar 2 opções. Eu vou adicionar um failover, e aí o failover é aquele cenário, por exemplo, eu tenho uma filial em Goiânia e minha matriz está em São Paulo. Eu tenho o DHCP lá em São Paulo e o DHCP aqui de Goiânia. Se o DHCP de Goiânia cair, eu subo, né, a responsabilidade de entregar IPs no local do de Goiânia para o de São Paulo. Então é o conceito de failover ainda. Né? Se eu tenho o meu primário, ele caiu, o outro DHCP detecta que ele está fora por algum motivo, né? Às vezes a menina da limpeza esbarrou nele, alguma coisa, uma dupla sertaneja esbarrou no servidor do DHCP e aí ele está fora. E aí sobe no recurso lá de cima, lá de São Paulo. Então é um modelo de failover. E eu tenho também a possibilidade de load balance. E aí você considerando, vamos imaginar, 2 em São Paulo, distribuindo o mesmo LIS num cenário de balance mesmo. Então também é muito interessante e a consumerização desse serviço ficou muito legal. Né? Isso é, na minha opinião, uma das features mais bacanas que tem no Windows 2012, que facilita muito
Porque quem já passou problemas de perder um DHCP, por mais que a solução seja simples de você subir, o impacto na rede é muito grande. Né? Você chega na rede, as máquinas estão sem IP, ninguém faz nada. Né? A pipa não ajuda muito, ele não é roteado. Então você não consegue muito além disso aí. Quer comentar um pouquinho de HCP? Eu gosto tanto do cluster que eu falei tudo, né, Jorge? Você falou tudo. Não, mas é assim, pessoal, vale a pena. Outra coisa que é interessante, quando você tem uma migração, por exemplo, olha, preciso tirar um servidor. É claro que essa funcionalidade só tem em 2012, né? Mas quando você tem essa situação, preciso trazer de uma máquina para outra, é muito rápido. Você inclui no failover, vai lá e depois tira aquela informação de failover, quer dizer, desconfigura, né? Enfim, e já sai funcionando no outro servidor. E aí você, claro, não vai deixar de ter serviço instalado. Então, como é muito tranquilo, vale a pena vocês olharem um pouquinho. O Álvaro tem uns slides aqui que mostram um pouquinho da configuração. É bem interessante mesmo, vale a pena. Outra coisa legal, assim, você pode escolher qual o escopo você tem dentro do cluster. Você não é obrigatoriamente botar assim, preciso botar o servidor dentro do cluster. Você bota o escopo no cluster. Então, isso é bem interessante também. De repente tem um escopo lá que você não quer ter ele dentro do cluster, você não precisa colocar ele, não. E as duas opções que a gente falou é o load balance e o hot standby, né? Outra coisa interessante que fala assim, sabe o mais legal disso? É que leva as reservas. Já imaginou você com 3 servidores de DHCP no modelo tradicional 2008, R2, 2008, 2003? E aí você divide o lease ali entre os servidores e você precisa criar reserva na mão entre todos. Aí você tem lá 200 reservas. Dá um trabalhinho, né? Então, agora vai o escopo inteiro, ele replica e beleza. Tem algumas imagens aqui, o modelo de replicação. O modelo de failover, aí você coloca 50-50, uma máquina vai responder 30%, outra 20%, a outra 40%. Então você pode colocar N máquinas no modelo aí de tanto para failover quanto para load balance. Isso aqui, na minha opinião, ficou muito legal. Muito legal mesmo. Legal mesmo. No MVP Summit, eu sempre falava disso aqui para o time de produto. E era uma feature que muita gente recebia muito feedback. Bom, Active Directory, quer falar um pouquinho aí, Jorge? Tomar uma água aí. Então, Active Directory, cara. Em cima do AD, a gente via... Bom, o AD sempre foi o calcanhar em cima de qualquer plataforma, né? Em qualquer ambiente. Nossa, eu lembro de cada aula que o pessoal perguntando, nossa, mas eu tenho o AD lá, o que eu tenho que tomar cuidado com o AD? Uma das situações que eu sempre falo para você tomar cuidado, sempre com Active Directory, é justamente a situação de ter uma possibilidade de não perder o seu AD. Mas, pô, Jorge, se eu perder meu AD, o que acontece? Bom, tenta recuperar ele logo, porque senão você vai ficar com grandes problemas dentro da tua organização. Uma boa dica, pessoal, que isso já é possível, né, dentro de virtualização, é utilizar Active Directory virtualizado. Então, em 2012, né, ele trouxe várias novidades em cima do Active Directory. O acesso dinâmico a dados, por exemplo, né, tem muito mais controle, permissão de passes e arquivos. Aí você diz assim, pô, mas eu gerencio hoje dentro do AD. Para quem trabalhou meio jurássico aí em cima de Novell, você ia ver que assim, você gerenciava do NDS toda a tua infraestrutura, inclusive de acesso, né? Hoje eu consigo fazer isso também através do AD. Então, o que ele traz para você? Ele traz a possibilidade de um console para você gerenciar o acesso às informações e permissões dentro do teu ambiente. Você pode exigir, por exemplo, olha, o cara tem que estar... por exemplo, o cara de RH, né? Uma coisa legal, o cara de RH, olha, ele para acessar, mesmo que ele seja administrador ou tenha possibilidade de acesso à pasta de RH, ele tem que ser do grupo RH, alguma coisa assim. E dentro da OU RH, se não tiver lá, você não permite o acesso. Isso é muito interessante quando você tem aquela migração do usuário, né? O usuário era de um departamento e ele foi para outro. E esse departamento financeiro, RH, eles às vezes eles são regidos por compliance. Dentro disso,
Se você tiver um usuário que era do grupo e agora ele saiu dessa OU, ou saiu desse grupo, né, e não trabalha mais no RH, e agora vai para o financeiro, e ele continua tendo acesso, isso é complicado, porque normalmente nas empresas a gente observa que o pessoal de RH não comunica TI. Tipo, olha, o cara mudou de local. Não existe uma conversa muito saudável em cima disso. Ela é uma conversa meio truncada. Claro que existem empresas e empresas, né? Mas isso é uma coisa que é mais complicada dentro de algumas organizações. Então, ajuda muito você. O cara não tem acesso. Legal, aí você vai ver por que ele não tem acesso. Opa, mas aí, você não me falou que ele tinha migrado de função, você não me falou que ele tinha migrado da OU, e nesse momento ele vai fazer. A configuração é bem interessante também. Eu não sei se você já chegou a fazer alguma configuração dessa, Álvaro. Já fiz sim pelo Dynamic Access. Você faz também pelo Server Manager e faz através de Wizard, mas é bem bacana assim. Então, outra mudança, né, falada sobre a situação a extinção do DC Promo, né? Então, a ação de promover, despromover também, agora é pelo Server Manager. Então, você começa a olhar o seguinte, pô, eu faço tudo pelo Server Manager. Pessoal, eu acredito que ele vai ser o maior amigo de vocês durante as implementações do Windows Server 2012. Eu gosto muito também do outro cara chamado Event Viewer, né? Porque toda vez que você tem que resolver problemas, você vai nele. Mas esse cara aí está ajudando e muito a qualquer deploy de ambiente, migração. Você trabalha muito para conseguir, por exemplo, fazer o deploy de diversos servidores. Com o Server Manager, você reduz isso drasticamente. Então, é bem interessante. Bom, aí a gente fala um pouquinho depois sobre a AD, a gente volta um pouquinho a falar na parte de virtualização, que tem algumas informações também. Legal, beleza. Vamos... Bom, já falou tudo, muito bom, vamos puxar. Vamos entrar então em virtualização propriamente dito. Sem dúvida que virtualização é o grande tchan do Windows Server 2012, né? O produto ele ficou muito mudado em poder, né, no cenário de virtualização. Tem uma tabelinha aqui para que a gente vai discutir isso aqui. Muita gente fala assim, eu tenho Hyper-V, eu uso VMware, eu uso Shane, né? Mas vamos discutir aqui funcionalidades em si. O Hyper-V ele vem muito poderoso e até mais poderoso do que o principal player do mercado de virtualização, né? Só falando um pouquinho de funcionalidades, processador era uma questão que você tinha um limite de 4 no Hyper-V do Windows Server 2012, né? Você consegue até 32, no caso aqui está o Windows 8, mas é o Windows 8 Server, tá? Então, até 32 é uma quantidade bacana de processadores virtuais por máquina virtual. Memória de até 1 TB. Né? Antes era 64 GB, para alguns cenários, 64 GB é pouco. Processador por host, né? Você pode ter até 160 processadores físicos na máquina. Acho que aí, se pegar, a gente está falando aí de ter processadores octa-core, então dá muita coisa nisso aí, né? Memória por host, 2 TB. O cluster agora, a gente consegue ter até 64 nós. Eu peguei cluster de virtualização do Windows Server 2008 R2, que chegou no limite do 16 nós, então precisava de mais mesmo. Agora vai até 64, né? Então nós estamos falando de bastante vezes mais aí. A quantidade de VMs por nós também aumentou. Antes a gente podia colocar 384 VMs em cada nó, hoje pode até 1024. Eu não conheço nenhum servidor que tenha 1024 VMs rodando no mesmo cara. Gostaria de conhecer, ainda não vi esse tanto aí não. Possibilidade de live migration a gente vai discutir mais para frente, com storage e sem storage, né? E réplicas. Era uma coisa que muita gente pedia também
para o Windows Server 2012 e agora tem. Né? Em poder, o Windows Server 2012 em Hyper-V teve muitas mudanças, e muitas mudanças mesmo. O Hyper-V 3.0, que é o que vem agora, você consegue fazer tudo por PowerShell. Você consegue colocar com o mínimo de esforço os recursos nele. Né? E esse aqui ele não depende do SLAT, que é o que depende daquele recurso do processador, que para o Windows 8 cliente precisa. No Hyper-V 3.0 do processador 2012, como é no 2008 R2, apenas com a camada de virtualização você já consegue colocar para funcionar os recursos aí. Na minha opinião, do ponto de vista de consumização, isso aqui suporta ainda bastante anos, porque estamos falando de muito poder de processamento, muito poder de armazenamento, o recurso é bem poderoso, né? E o que eu gosto de falar é que ele custa R$0, né? Porque ele já está embutido na versão do Windows Server 2012, seja ela a Standard ou Data Center, né? E aí, falando um pouquinho de Standard Data Center, mudou, por não ter mais a versão Enterprise, né, do Server 2012, na Standard você consegue colocar 2 máquinas com a mesma licença, e na Data Center é ilimitado, né, porque o Data Center se licencia para o processador. Então, é isso aqui. É uma coisa que eu discuto muito com elas. Eu vou implementar um projeto de Hyper-V. Eu vou comparar aqui a Hyper-V com outras plataformas. Tá, mas peraí. Vamos comparar o que? Mas eu quero comparar o Windows 2008 R2. Mas peraí, o Windows 2012 já foi lançado ano passado. Não é tão novinho assim mais. Já dá para colocar em produção sem ficar com medo de ser um produto novo. Né? A maioria das pessoas tem esse receio. E você consegue fazer em cima disso aqui. Né? Bom, você quer comentar alguma coisa, Jorge? Sobre... o que eu gosto de falar, pessoal, é assim, referente à virtualização, um ponto interessante é que virtualizador por virtualizador, eu fico mais com Hyper-V, tá? E assim, eu já trabalhei em diversos projetos, com Zen, com VMware, e assim, a diferença, antigamente até que existia na versão 2 do Hyper-V, que via com o Windows Server 2008 R2, até você podia dizer, não, legal, eu vou precisar de outro virtualizador. Hoje não. Alguns limites que a Microsoft até não comenta, que a gente não comentou aqui, mas existem outros virtualizadores, é o que você precisa olhar na hora de virtualizar. E mais que isso, o gerenciamento desses ambientes virtualizados, que você consegue fazer com um custo zero, ou seja, só com o Hyper-V Server. Então, isso é muito importante. Eu vi situações de projetos que o cara colocou, queria virtualização, estava pensando em fazer em cima de outro player. Quando ele olhou o Hyper-V Server, eu disse, cara, testa, olha o produto. Ele olhou o produto e disse, olha, eu não preciso mais nada do que isso. Então, beleza, pode colocar em produção. Hoje ele tem 4 máquinas em cima de Hyper-V Server e roda muito bem. Ah, mas e o gerenciamento? Ele está em cima do System Center? Não, ele hoje não está, é um cliente nosso. Como é que ele faz o gerenciamento? Cara, faz pelo RSAT, faz pela console do Hyper-V. Pô, mas ele conecta em cada máquina? Sim, conecta em cada máquina. Mas cada ambiente, cada cliente, ele tem o seu diferencial e ele tem a sua exigência. Então você tem que respeitar isso. Se o teu projeto exige que você tenha uma console de gerenciamento, cara, pega o System Center e gerencia em cima disso. Então, assim, avalie muito bem. Não fique batendo feature a feature, a não ser que você tenha um projeto muito específico, o que você vai utilizar. Então, o Hyper-V na versão 3 está fantástico, fantástico, e você monta assim rapidamente. A gente vai tentar demonstrar para vocês ali algumas features depois, vocês vão ver que é bem interessante, mas bem interessante mesmo. Vale a pena olhar pelo menos. Mas eu já tenho um ambiente em VMware, eu tenho que trocar. Não precisa trocar. Coloca um Hyper-V e vai testando, e vai olhando o produto. Vocês vão, assim, não vão se arrepender. Tá. Tem uma pergunta aqui interessante do Alan, tá? Que ele viu na documentação que o Hyper-V 3.0 suporta até 64 processadores virtuais. E na planilha nossa que tem 32. O Alan, eu acho que pode ter tido alguma confusão aí nessa documentação que você leu.
Peço que você me mande para eu poder checar, mas o certo mesmo é 32. Legal? Vamos para o próximo PPT. Recursos de HA e de storage. Isso é muito legal. Isso não é período como legal. Você quer falar sobre isso, Jorge? Pode fazer um bate-papo, né? Então, um bate-papo aqui tá legal. Não sei se o pessoal tá querendo mudar isso, né? Mas para nós tá legal. Bom, novo Live Migration, né? Então a gente tem a possibilidade de trabalhar ainda com Live Migration. Claro que isso aí não ia sair, né? Storage Migration, que isso é muito interessante. Vou tentar demonstrar aqui, eu tenho um ambiente que pode trazer para vocês um processo legal para vocês olhar como é que funciona. E você trabalhar tanto com Live Migration e Storage Migration, tá? Hyper-V Réplica é um negócio muito legal, principalmente quando assim, eu quero trabalhar em cima de cluster, ou não vou trabalhar em cima de cluster, ou vou trabalhar em cima de cluster e mais réplica, tá? E a parte essa aqui, o Álvaro, é que é o mais, acho que assim, você gosta muito do DHCP, eu gosto da deduplicação de discos, cara, isso aqui é um negócio fantástico, fantástico, nossa, muito legal, tá? Então assim, falando da parte de Live Migration, né, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo você trabalhar com Live Migration em cima do 2012, principalmente porque assim, ele está muito mais rápido e a parte de gerenciamento dele, em cima de não vou aprofundar aqui o que tem e como ele faz, né? Mas você pode ter certeza que está muito mais tranquilo você trabalhar com Live Migration hoje em dia, né? A parte mais que uma por vez, né? Sim, isso aí, assim, isso vai depender muito o que ele consegue ver, né? Aprofundando mais, ele consegue ver o quanto você tem de banda para trafegar em sistema de migração. Então, se ele olha isso aí e vê que está legal, você consegue. Acho que eu fiz o teste aqui, se não me engano, eu consigo fazer 4 migrações ao mesmo tempo em cima de Live Migration. Legal. Tá bem legal, e Storage Migration, poxa, é uma coisa que, imagina que você tem aqui migrar de uma storage para outra. Por necessidade de expansão ou por necessidade de, sei lá, velocidade, né? Hoje a gente tem trabalho muito em projetos com storage e a gente tem a situação do cara, de repente, ter uma classificação, alguns players de storage têm isso, uma classificação em cima de velocidade. Eu posso ter menos velocidade de disco, principalmente, de I/O, né? E mais velocidade de I/O. Então, depende da máquina, eu jogo isso numa storage mais veloz ou nem tanto, né? Principalmente para backup. Então, o Storage Migration ele facilita muito. Antigamente, você tinha que fazer o quê? No mínimo, parar a tua máquina e migrar, ou seja, copiar essa máquina aí, se você não tivesse outra ferramenta, né? Então, isso facilita muito o teu dia a dia. E, nossa, eu tenho aqui, eu consegui mostrar para vocês depois, eu tenho 3 storage, né? Então, a gente consegue brincar legal nisso aí, tá? Live Migration e Storage Migration ao mesmo tempo, é claro que você não vai estar fazendo isso na mesma máquina, né? Isso é um grande problema aí, mas a possibilidade é legal. E assim, é muito simples, porque parece que você está fazendo assim, um Ctrl+C e um Ctrl+V. E tem algumas situações que é obrigatório você fazer isso. Eu estava aqui separando, por exemplo, máquinas com maior prioridade e menor prioridade. E justamente porque a minha nova storage ela tem mais velocidade, estou com um disco de 15K, e nesses discos aí, assim, eu estou separando quais são as VMs que necessitam. Por exemplo, uma VM com SQL, eu preciso dela muito mais rápido, então eu consigo fazer, né? Hyper-V Réplica eu vou deixar para você falar. De duplicação de disco. Tá bom. Uma coisa bacana do Hyper-V Réplica, eu adoro essa funcionalidade. Primeiro, que muita gente queria falar o seguinte, eu quero replicar as minhas VMs por um outro Hyper-V, e caso esse Hyper-V tenha problema, suba um Hyper-V novo, né? E que mantenha esses Hyper-Vs, entre aspas, sincronizados. Isso eu acho muito legal. Porque aí você consegue fazer o quê? Você consegue, por exemplo, ter uma
alta disponibilidade geográfica do negócio. Né? Então eu coloco lá, eu crio uma réplica do Hyper-V, e aí ele faz uma cópia da minha máquina que tem execução, né? Não vai parar nada, não vai ter problema. E aí você, a partir do momento que está fazendo a cópia, ele sincroniza, né? E as duas máquinas ficam iguais. Então, se você pode desligar de uma e subir na outra, a mesma versão da máquina. Então, você não precisa fazer isso manual. Né? Isso também você não precisa adquirir um software adicional. Porque antes, dependendo do cenário, e até mesmo para outras plataformas de virtualização, você precisa de um software adicional para isso aí. Né? E isso dá um certo trabalho, porque software adicional é licenciamento adicional, é suporte adicional, e agora tudo está junto no Hyper-V. E eu não preciso montar um cluster para ter uma réplica. Isso aqui eu posso colocar em duas máquinas Hyper-V standalone. Né? Isso é muito legal. As partes de live migration simultânea, storage migration facilitam muito também. Né? Normalmente, quando você está fazendo um trabalho muito grande, de várias VMs, vários cenários, às vezes mover um por um dava muito trabalho. Eu já fiquei janela de final de semana movendo máquinas, por exemplo, que era entre clusters que eram Windows Server 2008 na época e só utilizava o Quick Migration, né? Então, isso dava um pouquinho de trabalho mesmo. E a parte de deduplicação de disco, que eu ainda gosto de usar a deduplicação de disco e não precisa de software adicional, também é muito bacana. Você tem utilizado isso aí, Jorge, muito no seu ambiente, dos seus clusters aí ou não? Tenho utilizado de duas formas. A primeira forma é em file server, tá? Então, assim, se você pegar isso e jogar assim, em file server... Primeiro é um pouquinho de história. Da onde vem a deduplicação de disco e o que significa isso? A deduplicação de disco era muito utilizada em storage, né? Então, veio primeiro de storage essa funcionalidade. E o que ela faz? Ela pega partes iguais ou binários iguais dentro de um disco e ela coloca um binário e coloca um apontador. Então, o que ela faz? Ela consegue reduzir drasticamente, inclusive, todos os arquivos duplicados na rede. A gente tem algumas funcionalidades, quase ninguém fala sobre isso, mas uma funcionalidade, quando eu falo para cliente, eles ficam, nossa, existia, eu não sabia, que é o FSRM, né? É um gerenciamento muito mais proativo em cima de file server. Se a gente começar a falar de file server, né, a gente vai demorar aqui o dia inteiro. Mas, assim, comece a olhar isso aí. A deduplicação de disco, ela faz isso, ela justamente, ela não compacta, ela simplesmente otimiza a tua utilização de disco dentro de file server. E a outra é virtualização. Quando você consegue aplicar isso dentro de virtualização, você ganha muito espaço. Imagina quantos sistemas operacionais têm a mesma característica, é o mesmo binário. Então também você consegue otimizar dentro disso aí. E para você aplicar, essa sim, ela é você pode fazer tanto pelo Server Manager, né, ou por PowerShell. É muito simples, você aplica no disco que você quer, tá? E já começa a agendar, porque tem um agendamento de horário, né, que você faz isso, você já começa a ganhar espaço. E você vê um percentual, você tem uma linha de comando também que você faz via PowerShell para saber que disco está deduplicado, quanto eu estou ganhando de espaço. E o mais interessante, a gente teve isso dentro de um cliente, que foi bem legal, ele precisava de espaço na storage. Por quê? Estava acabando, é claro, né? E aí no projeto ele disse, cara, como é que está o seu licenciamento? Isso é uma coisa bem interessante a gente ver também. Cara, não, beleza, eu tenho software assurance. Eu digo, pô, o que você acha de migrar teu ambiente então para 2012? Vamos começar com AD, file server e tal. Eles, não tem problema. E a gente fez a migração. Na migração em file server, usando a deduplicação de disco, a gente conseguiu economizar 30% da storage dele. Então, assim, a grana que ele tinha, que ele não tinha, na verdade, foi o ano passado, tá? Para o ano passado, na parte de storage,
ele pegou e utilizou dentro de um projeto que foi pequeno, e, claro, projetou para esse ano e conseguiu ganhar isso aí dentro do sistema dele, né, da forma como ele gerencia o ambiente dele, ganhou muito espaço em disco, ou 30% disso, e ganhou dinheiro conseguindo fazer um planejamento muito mais eficaz. Né? Então, é bem interessante. Pessoal, de novo, baixem o Windows Server 2012, testem as funcionalidades dele. Não é comedor de máquina, vale a pena você olhar isso aí. Tá? Legal, legal. Então, vou... Próximo slide aqui. Nosso tempo temos 20 minutinhos só. Tem que mostrar o Hyper-V ainda. Bom, aqui é só alguma ilustração de como que a gente já fez, né? Uma coisa bacana. Ter um storage compartilhado para facilitar aí o HA das máquinas, né? Então, isso facilita bastante também. Cluster geográfico e ambos replicando, né? A gente falou da réplica, também é um negócio que é muito utilizado, principalmente para sites de failover. Né? Algumas empresas que participam de auditoria, de segurança, elas precisam garantir que, caso aconteça algum desastre na localidade, o ambiente fique disponível em outra localidade. E ela monta um site backup, né? E aí você consegue montar, replicar essa estrutura virtual em cima de Hyper-V. Isso tudo já é nativo também. E aí o conceito de storage de HA que a gente já falou, né? Pode mover tanto máquinas virtuais, quanto disco, quanto storage, tudo junto. E aí não seria possível falar em recursos de melhorias de virtualização se a gente não falasse também em melhorias de rede, porque uma coisa está ligada diretamente para a outra. E a gente também tem muitas melhorias de rede no Hyper-V e no Windows Server 2012 como um todo. Né? Falando propriamente dito do Hyper-V, a possibilidade de fazer NICT nativo do SO é muito interessante. Né? A NICT não é nada novo. Né? A Intel, a Broadcom já tem placas para isso e drivers e softwares que fazem com que o SO reconheça uma ou duas ou três placas de rede como uma só, aproveitando aí de um maior throughput de rede. Mas agora você consegue fazer isso nativo pelo Windows Server 2012. Então isso ficou muito bacana também. Tá? QoS para ambiente virtualizado. Isso para você simular ou garantir de repente que a réplica sua ou uma migração entre servidores aconteça sem sobrecarregar sua rede ou sem você precisar de ter uma infraestrutura de rede dedicada entre os servidores. Né? Fiber Channel para as VMs, isso é muito legal, porque agora você pode alocar um aluno de um storage direto para uma máquina virtual sem precisar passar pelo Hyper-V. Isso funciona bacana, isso é um recurso novo que era muito pedido também. Né? Se você precisasse alocar um aluno para as VMs anteriormente, tinha que alocar para o Hyper-V e depois delegar o disco para a VM. Né? A parte de você trabalhar com virtualização de rede mesmo e suporte à placa de rede wireless, sem precisar fazer compartilhamento de uma rede ou fazer bridge entre uma rede e outra. Esses recursos de rede facilitam muito e foram bem possíveis para poder fazer com que o Hyper-V do Windows Server 2012 seja altamente disponível e tenha tido todas as melhorias possíveis. Isso melhorou muito também, no meu ponto de vista, quando a gente está falando de consumerização. Né? Você quer falar alguma coisa sobre rede, Jorge, antes de a gente entrar nos minutos aí da demo? Não, tá legal, pode ir. Então, em cima disso, desse conceito de rede, melhoria de suporte, uma melhoria nova de trabalho com IPv6. Então, você consegue, utilizando SMB 3.0, compartilhamentos mais rápidos, transferências de arquivos mais rápidos. Então, o recurso em si de utilização de máquinas virtuais ou de rede no geral como um todo ficou bem melhor no Windows Server 2012. Deixa eu ver se tem mais algum
temos mais um antes de ir para a demo. Falando no modo de gerenciamento geral do Hyper-V, você gerencia o Hyper-V pelo novo Server Manager, possibilidade de utilizar BitLocker no cluster de Hyper-V, de virtualizar DCs de maneira suportável, né, sem se preocupar com parte de segurança, de certificados, essas coisas, possibilidade de clonar um DC, né, como copiando o VHD mesmo, e aí o Windows reconhece que ele é um DC clonado. Álvaro, que a gente tinha aquele problema, né? Pô, tira ou não tira snapshot de DC virtualizado? Exatamente. Agora você pode. Então, assim, se você tiver algum problema, precisar voltar o snapshot, ele faz o que a gente chamava antigamente de... Nossa, agora me fugiu o nome, caramba. Mas era assim, você fazer o restore não autoritativo do AD, né? Então ele faz como se fosse um restore não autoritativo, né? Então ele mescla, faz um merge do que tem e ele continua, se você tiver algum problema, ele considera que aquela máquina VM que é o AD que está hoje sendo utilizado, ou que você subiu, né, ele replica com os outros e vê o que tem mais novo. Então, ele faz dessa forma. Então, é bem interessante, né? Isso aí. Modelo de importação de VMs melhorados, né? Exportar e importar ficou mais fácil também. E integração nativa com o VMM 2012. O Hyper-V ele te dá muitas possibilidades, principalmente em cima de PowerShell. Mas com o VM 2012 você consegue ter uma visão mais automatizada e mais centralizada das coisas. Para quem já tem um ambiente de System Center implementado, fica bem bacana utilizar o recurso do VMM para gerenciar como um todo o ambiente virtual. E aí você passa a gerenciar Hyper-V, VMware ou Xen de uma única console, fazendo move das máquinas também. Então isso é bem bacana. Bom, a gente tem ainda uns 10 minutinhos. Vamos mostrar um ambiente aí grande em produção com Hyper-V, fazer algumas simulações. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, vai falando aí. Enquanto isso, o pessoal manda o link, eu vou dar uma olhada aqui no link e a gente fala já na sequência. Bom, carregando o desktop aí. Aí você vai me coordenando aí, Álvaro, o que está sendo visto, porque quando eu compartilho aqui eu fico sem conseguir Ele tá delay. Beleza. Tá bom? Tá. Apareceu já? Não, pra mim ainda tá carregando. Aqui, tá carregando. Isso é uma das situações que a gente tem que... Mas, pessoal, vou tentar desligar algumas coisas aqui, vamos ver se ajuda. Deixar o torrent ajuda. Para de baixar filme, né? Para de baixar filme aí, ninguém faz isso mesmo. Ninguém faz, é normal. Apareceu? Tá na mesma tela, o mouse mexeu, que você clicou para quê? Na verdade aqui, ó, eu tô tentando mostrar aqui a situação de... Consegue ver, pessoal? Estão vendo? Álvaro? Para mim ainda está na tela do cluster aqui. Tá. Não, beleza. Aqui, na tela do cluster, o que a gente tem? Tem as informações todinha do cluster. O legal, pessoal, é que esse ambiente aqui, ele foi... como é que ele está configurado? São duas máquinas, tá? 2 servidores. A parte de disco eu uso storage, né? Eu tenho... depois eu mostro para vocês, mas eu tenho 3 storage, 2 storage, para você ter ideia. São utilizando tecnologia Microsoft, ou seja, eu instalei o Windows Server 2008 Storage, tá? E agora utilizei uma das storage também com o 2012, justamente pelos recursos. E outra storage é uma storage física mesmo, é um appliance, tá? Aqui eu rodo as máquinas virtuais, não sei se vocês já conseguem ver, tá? E essa solução, por exemplo, eu tenho aqui todos, não sei se vocês já conseguem ver, está conseguindo ver? Ou... Ainda não.
Não? Não, Nossa, ainda não está na tela. Tenta tirar o compartilhamento e fazer de novo. deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Tentar mostrar de uma forma... Agora abriu as VMs, começou a carregar aqui. Tá? agora eu cliquei para não compartilhar mais, né? Ah, tá bom. Ixi, ele deve voltar. Vamos ver se... Não, ele ficou ainda. Então, nas VMs aqui, que ele está mostrando, né, eu vou tentar mexer pouco, mas imaginando aqui que eu queira fazer uma migração. Então, Não aqui caiu a o gente... chat, viu? Caiu? Caiu o compartilhamento. Caiu o compartilhamento. Vamos ver se eu consigo fazer o seguinte. Compartilhar o... Tentar compartilhar meu desktop. Compartilhar o desktop nunca é uma boa, cara. Vamos tentar novamente aqui, ver se a gente chega mais rápido. Ver se já aparece aqui. Legal. Então, aqui são as VMs, tá? E aqui eu tenho a opção, tá? De utilizar... Carregando ainda, viu, Jorge? Tá com aquela tela de carregando ainda. Vai ficar um pouquinho aí. Daqui a pouco vai. Nossa, mas aí vai ficar... Carregou, beleza. Aparecer um pouquinho melhor, né? Você vai ver ali... ele é bem lento mesmo. Eu tô vendo aqui. Assim, a gente vai ter as opções do Live Migration, como a gente conhece, tá? Então, vocês vão ver que eu tenho as duas opções. Ele me pergunta se eu quero selecionar o nó de migração ou se eu vou utilizar o melhor nó possível, tá? E se eu fizer isso aí, ó, dando o melhor nó possível, ele já começa a migração aqui. Eu coloquei para migrar, vocês vão ver que ele vai aparecer na parte de informação ali da janela principal, a migração ocorrendo. Tomara que vocês tenham tempo para ver, porque já está em 53%. Então, é muito rápido essa situação. A outra situação que eu vou fazer juntamente com isso é tentar migrar, tá, a parte de storage. Então, olha lá, vocês estão vendo ali que ele já começou a migrar, né? E a parte de storage é bem interessante. A primeira situação é aonde eu vou colocar. Então, imaginando que eu tenha meus discos, né, as minhas storages mesmo, e eu vou mover de uma para outra. Aqui vocês vão ver que eu vou mover da storage 2 para a storage 3. Eu tenho VM02 e VM03. Então eu seleciono a máquina virtual lá em cima, juntamente com o snapshot, juntamente com todas as configurações, eu dou um copy nela, tá? Seleciono onde é a pasta que eu quero fazer, que eu quero copiar, e nisso é bem interessante, que eu posso fazer isso em qualquer local. Né? Então é bem legal isso. E adicionar qualquer compartilhamento também. A partir do momento que eu fiz isso, eu dou um teste, ok? E ele vai me dizer, olha, a informação que você tem, agora eu vou dar uma paradinha aqui, para que vocês consigam ver essa informação, tá? Ela vai, não sei se já apareceu para vocês aqui, ela vai ter 60 GB para fazer de migração. Se eu colocar um start aqui, ele começa o procedimento. E lá em cima tem a parte de destino e a parte de origem. Tá? Então vocês podem ver que isso assim, é muito legal. E o mais legal disso, pessoal, é que essa máquina virtual, por exemplo, ela não está desligada, ela está rodando. E isso vai acontecer com ela rodando. Então eu consigo fazer, pelo menos assim, nos meus testes aqui, eu não tive problema dele parar com a máquina, porque ele move o ponteiro muito rapidamente. Então é como se fosse um live migration, tá? E você consegue mover essa máquina muito rapidamente. Eu não vou startar o processo aqui, porque vai demorar pra caramba, né? Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar tudo, ok? A outra possibilidade, a gente falou um pouquinho, né, sobre discos. Então vocês vão ver aqui os discos e como é que eles são apresentados. Aqui eu trabalho diretamente com a SCSI, tá? Eu não tenho a storage em cima de... agora me fugiu o nome também, acho que eu estou precisando tomar uns fosfosol ali.
Então, eu trabalho direto com a SCSI. E aqui vocês vão ver a configuração. O que a gente utiliza normalmente eu tenho um disco de Core, tá? Ele tem 5 GB, e aqui eu tenho as storages, assim, os discos de storage, e um deles eu estou utilizando para ISO. Tá? Esse disco de ISO, por exemplo, é um disco que está dentro do que a gente chama de CSV, ou seja, um volume clusterizado de forma compartilhada, onde qualquer uma das minhas VMs ela consegue acessar esse disco. Pô, isso é útil quando eu preciso fazer instalação. Vai que eu estou fazendo instalação, de repente eu movi, por algum motivo, essa VM de um nó para outro, no momento que eu vou startar o processo de instalação, ou algum recurso que eu esteja linkado com aquele VH, com aquela ISO, né, dentro da máquina, eu posso ter problema, inclusive, de move, porque ele vai dizer, olha, do outro lado lá, eu não achei essa ISO atachada, e aí ele pode dar algum problema na tua migração a quente. Pool de discos é uma funcionalidade nova, bem interessante. O detalhe aqui é o seguinte, os discos, eles têm algumas exigências para você fazer. Tá? Então, os discos têm que ser SAS. Isso é uma das exigências que eu estava lendo na documentação. E a outra situação, eu vou voltar aqui para o principal, é você... cadê aqui a parte de replicação? Você habilitar a replicação usando, né, a situação de replicação do server 2012. Tá? Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o que ele precisa. Você pega você vai ter que eleger, então você vai ter que ter um Hyper-V, um Replica Server dentro do teu ambiente. Você dá um browser aqui, seleciona a máquina e logo depois você escolhe o que você quer replicar. Por exemplo, quais são os parâmetros de conexão, tá? Quais são os VHDs, quais VHDs você vai replicar, a parte de history para você recuperar essa máquina, tá? Então isso é bem interessante, e os métodos de replicação que você vai utilizar dentro do Hyper-V Replica, tá? Então, isso é bem interessante dentro do ambiente que você vai montar. Eu vi algumas demonstrações em cima de Hyper-V Replica, mas sem cluster. Quando você faz isso, ele é bem mais simples, tá? Mas com cluster, ele precisa de algumas configurações bem específicas. Infelizmente, eu ainda não montei isso aqui. Vocês podem olhar assim, que o nome dos meus servidores tem um que é Rep, né, que ele vai ser de replicação, e o SVR03. Aí você pergunta, pô, Jorge, mas você disse que tinha mais máquinas, só tem essas duas. Pois é, eu tive problema de hardware. Então, se eu não tivesse, pelo menos, utilizando essas duas máquinas, eu ia ter um cluster de um pé só, né? Ou então, quase nada aí, porque não ia suportar tanta máquina assim. Mas é interessante você entender que, assim, tem muito recurso novo, muita coisa que vale a pena testar. Eu vou fazer mais uma brincadeira aqui, jogar 3, 4, 5 máquinas aqui, para a gente fazer um live migration. Vamos lá. Ó, ele já olhou as máquinas, opa, tá deixando, de repente alguma coisa está meio limitando a minha rede. Aí que eu estou numa instalação de uma outra máquina lá, que eu estava brincando com ela, instalando VMM, porque agora, a partir da semana que vem, a gente vai estar utilizando o VMM. E vocês podem ver que ele está fazendo 2 migrações ao mesmo tempo, né? Uhum. Pelo menos está aparecendo. Então, se você tiver, ó, ele já está trazendo aqui, o legal assim, que ele traz várias informações, e olha o que ele melhora de informação para você dentro do console. Pessoal, isso aqui é somente o Windows Server 2012, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A gente falou de deduplicação, né? Uhum. Deixa eu vou tentar abrir e conectar nesta máquina aqui. Acho que vai aparecer. Essa máquina é um file server. E só tentar mostrar, pelo menos a janela lá onde fala da deduplicação, para vocês terem ideia do que a gente está comentando aqui. Álvaro, vai coordenando aí depois a parte de horário aí, as perguntas, enfim. Então, mostra aí, porque o nosso tempo acabou de acabar. Ih, acabou de acabar, é bom, né?
É rapidão, assim, ó. Rapidão mesmo. Claro que vai depender, mas deixa eu carregar o Server Manager aqui. De novo, pessoal, o Server Manager é importantíssimo nessa hora, porque eu podia ter demonstrado de um console só, né? Olha, mané aqui, esqueceu. Podia ter conectado no servidor, né? Mas ele vai trazer para vocês aí, eu deixo na tela aí, depois o pessoal fica. Pessoal, para economizar o tempo, como é que está a questão de perguntas? Fiquem à vontade, perguntem à vontade aí, para a gente tentar responder tudo que vocês têm de dúvidas, enfim. Eu estou respondendo as perguntas aqui, a gente está com a fila pequena. Tem alguma interessante aí, Álvaro? Não, tem uma que o Tony aqui falou, Tony não, foi deixa eu pegar aqui quem foi, não gravou o nome do colega, que ele falou que ele teve um cenário que a Fiber Channel dele, dentro da VM, a controladora ficava lenta, mais lenta que fora da máquina virtual. Aí eu comentei que eu já tive um problema parecido com esse, e era um driver que estava, quando instalado, tinha um driver de 10 dias que resolvia o problema. Que provavelmente pode ser isso, porque como nem todos os drivers ainda são para 2012, e acaba que o driver do 2008 funciona. Só que o do 2008 às vezes pode deixar o ambiente de comunicação lento. No caso, ele falou que ele teve um problema com a Blade HP, e eu tive um problema com a Blade IBM. Então pode ser parecida com isso mesmo aí. Tem um outro colega que perguntou as recomendações aqui para Quorum do 2012. Isso é um ponto mais detalhado, né? Mas eu estou respondendo para todo mundo aqui o documento da Microsoft que explica passo a passo as considerações sobre Quorum. Qual que é o melhor para failover, qual que é o melhor para cada cenário e qual é o melhor modelo para a quantidade de servidores que tem. Tem mais um aqui do Gilmar, que ele está perguntando se é confiável colocar um cluster de Hyper-V de produção com a SCSI e disco SAS 7200. Virtualização, cara, é engraçado, né? Eu estou com um projeto, inclusive, para apresentar na quarta-feira para um cliente e foi me apresentado pelo fornecedor essa situação. Disco 7200, ele não é SAS, ele é MSL, né? O MDL, desculpa, deve ser isso aí. O que acontece nesse cenário com o MDL? O 7200 SAS, ele é um meio termo de disco. Ele não é um SATA, mas ele também não é um SAS. Para virtualização, eu recomendaria acima de 10K. Tá? E dê uma olhadinha no cache do disco também, que é importante. Tá? Porque você precisa de muita velocidade, principalmente se você tiver Exchange ou banco de dados. Então, se preocupe com isso. O ambiente de virtualização para a produção, aí dependendo do número de usuários, é a mesma coisa que o Álvaro estava falando assim, que quórum eu escolho, qual é a modalidade de quórum? Depende do teu cenário, você pode utilizar, como eu utilizo aqui, um disco, né? Esse disco também está na storage, quer dizer, ele tem também alta disponibilidade em situação para se acabar, perder um disco, por exemplo, na minha storage tem essa situação. Porém, tem outros ambientes que eu prefiro utilizar um outro servidor como testemunha, né? como quórum. Então, assim, vai depender muito do ambiente. Eu, sinceramente, não recomendaria. Eu não recomendaria utilizar esse modelo de disco. Quanto a utilizar a SCSI, a gente está vendo assim, um grande move para o modelo SCSI. Por quê? Porque a gente está vendo já redes com 10 GB, pessoal. Então, assim, você dizer, eu não vou utilizar isso é complicado, tá? Nosso tempo já esgotou aqui, eu não vou... Vamos voltar. Temos algumas perguntas, mas aí as perguntas a gente vai responder depois. Vocês chegaram a ver ali os 45% e a parte de 324 GB que ele está economizando, né? Acho que todo mundo chegou a ver ali, né? Bom, legal. Então essa era a situação. O foi um pouquinho curto, mas para a gente não explorar mais, a gente tem algumas perguntas aí. A gente vai responder as perguntas aqui fora da gravação. Queria agradecer a vocês. Espero que vocês
tenham conseguido ver um pouquinho do modo de consumização. A gente não falou de features técnicas, não foi recurso técnico, falamos de como que isso impacta lá no usuário, lá na ponta. E aí, se quiser entrar em contato com a gente, tirar maiores dúvidas, o meu e-mail é alvaroresende@hotmail.com, o meu blog é alvaroresende.com e pode entrar no Facebook também, que é facebook.com/alvaroresende. Ficou parecendo propaganda de Pois é. Fala seus dados aí, Jorge. Então, o meu e-mail está aí na tela, né? jorge@acei.com.br. Eu tenho um blog também, é jorgevera.com.br. Tá tudo junto. Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato, mandar e-mail, sinal de fumaça, alguma coisa assim. O que eu posso prometer para vocês, às vezes demora, né? Porque a gente tem também. Inclusive, assim, o MVP, o MCT, a gente trabalha, viu, pessoal? Então, às vezes tem que trabalhar um pouquinho. Mas a gente promete que responde para vocês qualquer questionamento aí. Tá bom? Obrigado também pela presença aí de todos. E até uma próxima.